Muito abrir muito. Você quer botar daquele lugar? Quer botar daquele lugar? Eu acho que não está para você. Pronto. Olha, eu vou. Primeiro, boa tarde a todos. Eu vou falar então sobre cordões energéticos, tá? Os cordões energéticos é até muito falado até na psicologia, né? O pessoal da apometria, né, que trabalha com magnetismo, fala muito em cordões energéticos. Então, eu vou ler um pequeno trecho, depois a gente desenvolve o assunto. Cordões energéticos são laços que criamos quando nos ligamos afetivamente com outras pessoas. Isso quer dizer que nossos relacionamentos familiares, amorosos, profissionais e de amizade são entrelaçados por esses fios. Se o laço afetivo que nos prende a outra pessoa for de amor e respeito, os fios de ligação são saudáveis. Porém, quando as relações afetivas são marcadas por atitudes de desrespeito, os cordões energéticos que ligam as criaturas são tóxicos e prejudiciais. Quando a convivência com o outro passa a ser doentia, apresentando atitudes de dependência, superproteção, disputa, vingança, apego excessivo, possessividade, entre outras, as chances dessa relação adoecer é grande e nos traz enfermidades energéticas e, posteriormente, somatização, ou seja, doença física, né? E são enormes. Dona Maria Modesto Cravo, no livro Quem Perdoa Liberta, psicografado por Vanderlei Oliveira, ela afirma que as pessoas, por meio dos cordões, ficam aprisionadas umas às outras e, pelos sentimentos, os cordões ganham vida, natureza, cor, cheiro, som, movimento e consistência. Ou seja, quanto mais você alimenta aquela ligação, às vezes doentia, elas passam a plasmar de uma forma tal que elas quase que tomam uma forma física. Dona Modesto vai ainda mais longe quando assevera que alguns transtornos físicos, emocionais e mentais da era moderna, como a depressão, por exemplo, podem ter origem nos cordões energéticos e sem influência alguma de espíritos desencarnados, ou seja, não é às vezes um processo obsessivo. Posso até abrir um parêntese aqui, que nós podemos criar cordões energéticos com espíritos desencarnados. Claro que podemos e muitas vezes criamos. Mas o que ela fala é que, às vezes, nas nossas relações entre encarnados, nós criamos ligações tóxicas e doentias que podem, às vezes, ser a causa das nossas depressões. Conscientes que estamos dentro desse assunto, é hora de assumir nossa responsabilidade nos conflitos relacionais, ou seja, nas nossas relações, os conflitos que temos. Perdoar e se perdoar, procurando estabelecer em nossas relações um clima de tolerância, fraternidade e amor. Bom, por que eu estou falando disso? Porque a gente vai ver que cada vez mais nós estamos adoecendo. Não é que nós estamos adoecendo, que estamos ficando mais velhos, não. Nós estamos adoecendo, a gente está vendo pessoas jovens adoecendo. E doenças cada vez que tomam características mais diferentes. Aí as pessoas vão dizer assim, porque antigamente não tinha tantos métodos para se diagnosticar e talvez essas doenças já existissem e, na realidade, não eram diagnosticadas. Talvez, mas a gente está vendo muita coisa acontecendo em pessoas jovens na realidade, doenças de difícil diagnóstico, de difícil tratamento. Quantas doenças autoimunes nós estamos vendo agora? Né? Doenças de autoagressão, do não reconhecimento de si próprio, do seu próprio organismo, onde o seu próprio sistema imunológico se agride e se destrói. O que não deveria ser, porque, na realidade, nosso sistema imunológico ele funciona numa perfeição incrível. E aí sim, nós vamos ter que observar que, quando nos desequilibramos demais,
estruturas energéticas acabam influenciando a capacidade da qualidade, o controle de qualidade desse sistema imunológico, gerando, às vezes, esses sentimentos de autoagressão, de destruição. Quantas doenças mentais, né? Síndromes de ansiedade, depressão, o autismo, toques que às vezes não é aquele toque de minha caneta tem que estar sempre aqui, não. Às vezes toques que atrapalham o dia a dia, o convívio das pessoas, né? Um controle de algumas coisas que nos bloqueiam, nos aprisionam tanto mentalmente que nós não conseguimos nos relacionar de uma forma tranquila. Fibromialgia, que hoje é considerada uma depressão mascarada, onde a pessoa tem dores crônicas, não há nenhum sinal inflamatório, não há nenhum método de diagnóstico para confirmar, é uma doença de exclusão. E quantas pessoas com dores crônicas diagnosticadas de fibromialgia? E as doenças neurodegenerativas que estão aí, cada vez surgem novas, que são autoimunes na sua maioria, de difícil diagnóstico e de difícil tratamento. Então, a gente tem que entender que doença não passa só pelo físico. O físico é uma etapa. Quando a doença surge, quando ela se exterioriza, a alma já está doente há muito tempo. A alma no sentido de espírito encarnado. Ou seja, esse espírito já traz essa matriz. Muitas vezes lá no perispírito. Mas o grande problema é que essa matriz que está lá, latente, quieta, muitas vezes vai ser alimentada por energias tóxicas, energias destrutivas, energias tão nocivas que fazem com que aquela matriz que poderia talvez ficar quieta e latente a vida inteira aflore de uma forma que nos assusta. Por exemplo, estamos vendo aí herpes zoster com todo mundo. Vírus da catapora, todos nós, a maioria de nós já teve, né? É a imunidade baixa, puf, te aparece. É a mesma coisa. Essas matrizes que estão nos nossos perispíritos, muitas vezes estão ali. Se nós tivéssemos um ambiente energético mais salutar, mais propício, talvez essa genética, essa predisposição. Hoje eu estou meio gaga. Essa predisposição, acho que tem alguém freando minha língua. Essa predisposição à doença talvez não surgisse, né? Porque nem toda genética se manifesta, a gente sabe disso, né? Então a gente sabe que as nossas emoções, o nosso sentimento, o nosso psiquismo, tudo que a gente sente, emana, né? Ela vai nos influenciar de alguma forma. Elas podem, o ideal é que a gente sempre tivesse energias muito puras, o que é difícil. E quando se fala de doença, de cura física, a gente tem que associar a ideia: cura física é cura da alma. Eu não tenho cura física sem a cura da alma. A alma que eu falo é espírito encarnado, né? Então, para ter uma cura real, quando eu busco uma cura real, eu busco naturalmente a cura da minha alma também. Então, todos os nossos relacionamentos geram energia. E isso a gente tem que ter em mente. E às vezes não é aquele sentimento, eu estou com raiva de fulano. Não, aquela raiva do fulano se soma ao meu sentimento de baixa autoestima daqui, se soma com o que eu já vivi do meu passado ali, e aquilo vai formando energias densas, que às vezes a gente depois não sabe mais o que fazer. A gente vê quanto emaranhado, né, de interligações que vão se fazendo, e todas elas convergem para cá ou se ligam com o meu eu do passado, com o meu espírito que tem todo o meu histórico, né? Quando as energias são positivas, é ótimo. Relações, você vê que aqui flui tudo fácil, né? E também tem menos coisa aqui do que lá de lá, que parece coisa ruim, aparece mais, né? Mas coisa boa está aqui. Então, olha só, nossos amigos espirituais, a energia e os sentimentos, né, fluem mais fácil. O problema é que a gente não valoriza o lado de cá tanto, a gente não dá tanta atenção, a gente não tem a sensibilidade de perceber. Uma palavra maldita, desculpa a palavra, não é maldita, mal colocada, às vezes numa conversa fica reverberando, mas às vezes um carinho que é feito, a gente nem percebe. Passa e a gente nem sente, né? Mas aquela palavra que foi dita naquela hora errada, parece que te bate aqui na cabeça e fica pum, pum, pum. A gente valoriza o lado de lá, as coisas que nos angustiam. E aqui não. Então, você vê, os amigos espirituais, quantas ligações, o dia a dia ele é ao nosso lado e a gente não percebe, né? As orientações que eles nos dão, a gente não valoriza. Os cuidados, às vezes, que eles têm com a gente, nos mínimos detalhes, e a gente não
nem acha que é sorte nossa, e às vezes não é, é um carinho, um cuidado. Nossa família. Eu sei que tem famílias e famílias, mas se eu cair naquela, alguma coisa eu tenho que fazer ali. Eu vim para aquela por algum motivo. Então, que eu tente ser o mais, não vou dizer generoso, porque não é, às vezes não é o termo, mas que aquela relação possa ser o mais leve e salutar possível. E se não puder, que eu consiga me preservar dentro daquele convívio, porque se preservar é fundamental. A ideia é a evolução. Aí a evolução é individual. Eu não posso me queimar porque está todo mundo se queimando. Tem uma hora que você tem que sair do barco e dizer: o barco vai afundar, eu vou sair. Se o outro não quer, o problema é dele, que fique lá. Mas a gente tem que entender que as relações de família, muitas vezes, podem ter um toque diferente do que a gente está colocando, né? A gratidão, como flui fácil. Nossos amigos, relações de amizade. Será que a gente valoriza tanto os nossos amigos? Mantemos essa energia fluida, leve. Uma amizade sincera é leve. Você não precisa falar todo dia, você não precisa pisar em ovos, você não precisa medir palavras, você é você. E a pessoa gosta assim mesmo. Isso é amizade, gente. Afetos, afetos verdadeiros. Vamos nos nutrir e valorizar esses afetos, porque isso nos traz uma energia salutar muito boa. Isso nos revigora. Tomar um cafezinho com uma amiga, falar mal dos outros, rir, lembrar do passado, não é bom, hoje a alma sai outra. Mas não é outra. Aquilo faz um bem na alma horrível. Né? E a gente não valoriza, a gente, não vou não, estou sem tempo, estou sem tempo, estou sem tempo. Não, vamos valorizar aquilo que nos faz bem ao coração, né? Grupos saudáveis, vocês são um grupo saudável, amigos são grupos saudáveis, pessoas que às vezes cantam, tem coral, são grupos saudáveis. Pessoal que agora está na moda, né? Costurar e ler, né? Agora bordar e ler, agora está na moda, né? São grupos saudáveis, pessoas que têm a mesma afinidade, o mesmo sentimento, que gostam das mesmas coisas. Tudo, trabalho, o trabalho, quando a gente gosta do que faz, o trabalho é uma energia fantástica. Quando a gente gosta, mas também pode estar do lado de cá, dependendo de como é a relação. Então, a gente tem que aprender a absorver e se alimentar daquilo que é salutar, daquilo que é bom, porque as energias tóxicas, elas são muito densas, elas são difíceis, elas nos magoam, elas nos remetem a um passado, às vezes, de muitos erros. É como se, como é que eu vou dizer, deflagra sentimentos que nós temos lá atrás, que estão, às vezes, adormecidos. Então, a gente vê que tem uma série de relações que vão se interligando. Por exemplo, eu tenho a depressão, tenho a dor moral, a própria depressão me levando à dor moral, eu tenho a raiva, o medo me levando à ansiedade, os desafetos, o ressentimento me levando à depressão, muitas vezes os desafetos, a mágoa me levando a uma submissão. Né? Eu achei muito engraçada a Maísa Braga, aquela senhora que fala. É mãe. Maísa Braga, né? Marise. Maísa Braga. Ela outro dia falou assim, gente, antigamente as pessoas chegavam no centro espírita, lá antigamente, que eu acho que ela fala desde os 16 anos, é bem nova, é. Ela falou assim, as pessoas chegavam no centro espírita com um casamento, um marido horrível, aquele marido que era um horror, e a Sara da época dizia, minha filha, isso é seu karma, é uma bênção. E você está, aguente seu marido, porque esse é uma bênção. Ela falou assim, isso foi época, minha filha, agora não é mais assim, não. Existe algo chamado amor próprio, existe algo que é se preservar, existe algo que é o respeito com você mesmo. Não é que você vai pisar em cima daquele que está sendo seu companheiro infeliz, mas você hoje tem o direito de se respeitar, de se preservar. Você não precisa viver relacionamentos que são, na realidade, doentios e que te deixam doente, te destroem. E não deixa o outro bem também, porque não pode haver uma relação boa nessa história toda, né? Já contei aqui várias vezes. Eu tinha um doente jovem na época, devia ter uns 40 anos, que ele operou o coração. Ele era separado da mulher dele, não se falavam, tinham duas filhas, moravam todos na mesma casa. Eles ficaram mais de 25 anos vivendo na mesma casa, sem se falar, as filhas crescendo, mas assim, sem se falar mesmo. Ó,
pega a manteiga que eu preciso. Mas não era para a mãe pegar, para pedir para a filha, pega a manteiga que está lá que eu preciso. Não é tipo, ó, pega, me empresta. Não. Ninguém falava com ninguém, por quê? Se fossem se separar, teria a divisão de dinheiro, essas coisas. Toda. Então, quer dizer, você olha e você diz, conclusão, fez um câncer de esôfago e acabou morrendo do câncer de esôfago. Claro, engoliu tanta coisa que acabou ficando doente mesmo. Então, esse processo é que a gente tem que ter na cabeça, que as relações, elas começam a se somar. A raiva se soma ao medo, se soma à culpa, vai jogar lá para trás, vai vir influenciar aqui. A falta do meu amor próprio me leva a uma depressão, me leva a baixa de autoestima. A minha baixa de autoestima me leva a uma dor moral. Quando eu olho para mim, digo, puxa, eu não valho nada. Ninguém olha para mim, ninguém me valoriza, só me pisam, ainda reclamam, me cobram. Então, essas relações a gente tem que rever, esses sentimentos a gente tem que rever. Trabalhar com a nossa raiva, por quê? Será que eu tenho tanta raiva assim? Às vezes a gente muda o ângulo de visualização da situação e a situação é outra. Né? A gente vai falar casamento, já estou falando disso, eu vou falar. Casamento, às vezes as pessoas vivem anos casadas, que a gente já falou de um casamento, amizade, seja lá o que for. Vive anos juntas, ou tiveram uma relação de amizade juntas, ou filhos em família agora. E aí, de repente, um desentendimento. Casamento é típico. Veio o desentendimento, se separaram. E aí as pessoas não se esquecem. Elas se perturbam, se perturbam. Às vezes, se elas parassem para pensar, será que realmente eu ainda tenho afeto por essa pessoa? Ou é o orgulho de ter sido como você ousou me largar? Porque tem muito isso. E a pessoa passa anos da vida brigando por alguém que não quer mais estar ao seu lado. Às vezes é um livramento, minha filha. Na maioria das vezes é um livramento. Mas a gente pensa até amizade. Se a pessoa não quer mais ficar, não quer mais ser sua amiga, por que eu vou me insistir ou me destruir por causa disso? É um direito, a ausência dela é um direito dela. Por que a gente não aceita com naturalidade o outro se afastar? A maioria das nossas obsessões, dos ciúmes de outras vidas, estão relacionadas a isso. A relacionamentos de amizades, a vinganças, a ciúmes. Para quê? E a gente não percebe que são ciclos de vida que se passam e novos ciclos estão vindo. E que a gente deixa de absorver a energia salutar do ciclo novo que está vindo, do momento novo que está surgindo. Tudo bem que toda novidade, às vezes, traz ansiedade, mas também traz muita coisa boa, principalmente se a gente estiver atento e querendo. Senão, isso aqui é uma âncora. Esses cordões, às vezes, ficam tão densos que encarnações e encarnações nós estamos presos a eles. Naquele sentimento de melancolia, né? De mal-estar, de que eu não posso, eu não sou ninguém. Que isso, gente? Doutor Emmanuel nos diz que é importante higienizarmos as nossas relações, priorizar e se preservar, até aprender a aceitar e se desvincular, tanto no passado atual como nas outras encarnações. Emmanuel, então, no livro Amigo, em Ligações Mentais, no capítulo 6, ele diz: recorda, tu tens o teu mundo íntimo a preservar. E isto é fundamental. O meu mundo íntimo, ele é o meu veículo de evolução. Ninguém tem direito de destruí-lo. E nem eu tenho direito de permitir que o outro me destrua. Impraticável é a execução integral de qualquer atividade sem a paz de espírito. Para isso, é imperioso desligar o pensamento das questões que te possam afligir sem necessidade. Para isso, é imperioso desligar o pensamento das questões, que já falei, que te possam afligir sem necessidade. Nunca te desinteresses do bem a ser levado em efeito, mas, no entanto, observa bem e acentua a felicidade. Entretanto, é indispensável desfocar a mente de tudo que nos faça prejudicial ou inútil à minha existência.
caminhos que não são nossos. Eu não tenho que viver o caminho do outro, nem que esse outro seja meu filho, nem que esse outro seja meu pai e minha mãe. Cada um tem o seu caminho. Pontos de vista diferentes daqueles que nos orientam os passos. Amigos conscientes e responsáveis que se afastaram. Familiares que voluntariamente nos menosprezam. Me afastar, deixar para lá. Compromissos que não nos digam respeito. Por quê? Para quê? Tentações que não nos coadunam com o nosso modo de ser. Preocupações com o supérfluo. Convites a aventuras, assuntos outros, como os noticiários infelizes. Olha aí, gente, noticiários infelizes que te despejam à porta em base de sensacionalismo, em temas cujo desdobramento nos nossos créditos de tempo cairiam na vala de horas perdidas. Quanta coisa que a gente escuta, fica agoniada, né? Meu Deus, o meu dinheiro do Banco do Brasil vai acabar. Ah, meu Deus, não sei o que, eu vou roubar meu dinheiro. Aí você fica, fala, eu não vou ler mais porcaria nenhuma, não quero saber mais de nada. Quando me roubar, eu já sei. Pronto. Conclusão. Filtrar para ter paz é fundamental, né? Se preservar para sobreviver espiritualmente. Então, aprender a perdoar, aprender a trabalhar com esses sentimentos, mas para isso eu tenho que ter autoconhecimento, eu tenho que me analisar. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com essa angústia? Por que eu estou sentindo isso, gente? Será que eu preciso? Será que não é melhor deixar para lá? Às vezes, se afastar no meio de uma confusão e se fazer, sabe? Ah, estou ocupada. Deixar, respirar um pouco, sair daquilo. Aí o pessoal diz, ah, mas é família. Eu sou uma, falo isso, falando para mim mesma, né? A gente se perturba e tem uma hora que a gente não suporta mais. E a gente tem que entender que, às vezes, você mentalmente já está esgotado, espiritualmente você já está desgastada, teu corpo físico começa a gritar e mesmo assim você não dá ouvidos, porque o corpo nos fala. Vocês lembram que outro dia eu contei a história da minha prima que estava doente? E ela acabou falecendo, mas na última semana dela, eu ficava lá no hospital. Antes da última semana, eu ficava lá no hospital e um dia, já era uma relação muito ruim, e um dia ela me levou coitada, eu estava sofrendo, estava doente, isso aí não tem questão, mas aquela energia entre a gente era tão ruim, mas tão ruim, e ela me levou uma irritação, que eu fiquei tão irritada, que eu já tive um problema no pulmão, na base do pulmão direito, eu comecei a sentir a mesma dor que eu senti quando eu tive o problema. Eu não conseguia nem respirar. Aí eu me sentei, eu falei, chega, eu entrego os pontos, acabou, eu não venho mais aqui. Eu vou pagar, eu trabalho 3 vezes por dia, eu faço qualquer porcaria, eu não venho mais. Vou botar uma pessoa, porque não deu mais para mim. E essa foi a melhor coisa que eu fiz, por incrível que pareça, para mim e para ela. Depois que ela morreu, a psicóloga falou. Eu falei para ela, você me desculpa, a última semana eu não tinha mais condição de vir. E aí eu contei para ela o que tinha acontecido. Ela falou assim, você fez muito bem. Foi bom para você e foi bom para ela. Porque as meninas que vinham eram contratadas, não tinham vínculo, mas eram afetuosas, tinham uma outra relação e isso acalmou ela. A minha relação com ela era difícil e a dela comigo. Então, eu não trazia benefício a ela nem ela para mim. Então, tem uma hora que a gente tem que chegar e dizer assim, chega. Mas para isso a gente tem que se ler, tem que se ver. Senão a gente adoece. E adoece mesmo. Até me perdi aqui. E como é que a gente resolve essas coisas, né? Primeiro, se jogando mais para o lado positivo da nossa vida. Trabalhando mais com o sentimento do perdão. Perdão com nós mesmos e perdão com o outro. Outro dia eu li uma coisa muito interessante. Perdoar é um ato de se desiludir. Porque, na realidade, o outro me magoa ou me decepciona porque eu criei uma expectativa em cima dele que não era a realidade dele. Ele fez o que ele podia, eu é que achava que ele ia fazer muito mais. Então, a partir do momento que eu incorporo a ideia de que ele não tinha capacidade de fazer o que eu esperava dele, eu me desiludo.
E ao me desiludir, eu coloco ele na posição real dele. E acabo perdoando, porque na realidade ele não fez nada de diferente. Eu é que esperava dele mais. Então, trabalhar com o nosso perdão, trabalhar com a nossa. E aqui, se eu não posso perdoar, me afasto um pouco, deixo para lá. Trabalhar com meditando um pouco, orando, meditar, orar, ter uma relação com o plano espiritual, com os amigos espirituais, para que eles nos deem paz. A sensação da paz, gratidão, trabalhar com a gratidão. Nós temos muito mais do que a maioria das pessoas tem. Mesmo doente, nós ainda temos. Se estamos todos aqui sentados, viemos andando, nós temos muito mais do que muita gente tem, gente. Está todo mundo com a barriga cheia. Quem não está é porque fez dieta, o problema é seu, mas a maioria está com a barriga cheia, está feliz da vida, entendeu? Então vamos ser gratos pela vida que a gente tem. Nós não agradecemos, é o teto, é o trabalho, é o grupo familiar, é a saúde. Vamos agradecer, gente. Vamos ter mais autocuidado, olhar para nós mesmos. Essa falta de amor próprio. Por que eu tenho que me submeter a essas coisas? Não é que eu tenho que ficar de bate-boca. Dizer, não vou mais aceitar isso. Não, mude a sua atitude. Não é brigar mais, é mudar o foco, trabalhar de outra forma. Contato com a natureza nos acalma, a natureza nos relaxa. Então, assim como a meditação e a oração, vamos ter mais contato com a natureza. Às vezes, sair do nosso ambiente. Hoje eu atendi uma senhora, a filha é psiquiátrica, ela é depressiva, grave, aí vive num quarto fechado, ainda botou um treco preto na janela que não abre de jeito nenhum, não levanta para nada, tem 70 e poucos anos, não levanta nem para beber água, e aí eu só estou escutando. A filha, ela me chama para levar água, ela me chama para isso, ela me chama para aquilo, não faz nada. Eu falei para ela, olha só, minha mãe tem 96, só vai passar um mês lá em casa. Minha mãe vai pegar o jornal no chão, o jornal está no chão da porta, ela vai lá e 96 anos e vai e pega o jornal no chão. Ela chamou a filha para botar o sutiã dela. Eu falei, vem cá, botou na frente, vira do outro lado. Eu falei, qual o problema? Ah, não. Eu falei, olha só, minha mãe com 96 anos bota e tira o sutiã dela sozinha. Lava a louça dela, tá mal lavada, mas eu lavo. Depois a gente lava de novo, faz a cama dela. Fala assim, e ela falou para a filha, não vai escutando ela não, hein? Eu falei, a senhora vai passar um mês lá em casa. Então, não tem, a pessoa se larga. E a filha também se larga naquele, não aguento mais, deixa, não vou ficar batendo de frente todo dia. Mas isso, imagina a energia dessas duas, o desgaste físico dessa relação e desse convívio, gente. Isso, não há vitamina que é C, porque a primeira pergunta é: tem uma vitamina para mim? Isso é uma vitamina que resolva isso. Para pensar. É muito difícil, as pessoas. É a acomodação do sofrimento, a vitimação daquele sofrimento, e se alimentam daquilo, porque aquilo, na realidade, faz com que a única filha que ainda presta atenção nela, e de uma certa forma, por interesse, porque mora ali, né? É a única que lhe dá atenção. Porque se aquela filha pudesse, nem água dava para ela. Porque ela perturba a garota e as duas estão uma por aqui com a outra. Então é como se mantivesse o vínculo da atenção. Ficar doente e dependente é a garantia que você vai me servir. É muito triste você saber que uma pessoa te serve quase na obrigação. E não pelo afeto, não pelo respeito, não pela consideração. Cultivar sempre pensamentos positivos, por mais difícil que seja, vamos nutrir os nossos pensamentos positivos, vamos sair disto aqui, gente, desses vínculos que tanto fazem mal a essa pessoa encarnada, que também é nutrida por esse seu passado. E a gente não sai desses cordões, dessas ligações tensas, doentias, que nos adoecem. Hoje está provado as doenças autoimunes, como tem relação com todo esse sofrimento. O câncer, como tem relação com as mágoas, né? Então, vamos trabalhar. A gente vem aqui, eu quero ficar curada. Mas e a minha alma? Minha alma também tem que se curar.
Porque se o meu físico não conseguir se recuperar, pelo menos eu parto com uma alma mais leve. E isso já é ganho do lado de lá. Eu sei que é difícil a gente perceber o lado de lá, ter confiança que esse lado de lá existe, né? Tem que ter fé. Na hora eu fico pensando, será que eu vou? Na hora eu vou agora, vou morrer. Será que está lá mesmo? Será que eles estão lá mesmo? Perdi 50 anos falando e como chegou lá não tem ninguém. Entendeu? A secretária do Fundão, a Ivanete, dizia para a gente assim, quando morria algum doente na cirurgia cardíaca, ela dizia assim, ih, mais um para dar panelada quando tu chegar lá. Ela falou assim, a fila da panelada está te esperando. Mas será que a gente fica pensando, a gente acredita, mas será que na hora eu vou ter fé suficiente para isso? Mas se isso é real, e aí hoje, na minha condição, eu acredito que sim, pode ser que numa condição de sofrimento tudo muda, né? Claro, a gente sabe disso. Mas se isso é real, gente, se o meu físico não responde mais ao que a medicina me oferece, pelo menos que eu trate do meu espírito. Porque as minhas dores, os meus sofrimentos, a gente sabe cientificamente que eles reduzem. A dor tem um componente emocional muito grande. Ela é física, sem sombra de dúvida, mas ela carrega com ela uma bagagem emocional enorme. E quando a gente tem conforto espiritual, essa dor diminui. A gente sabe que aqueles grupos que são acompanhados com a espiritualidade, ou seja, estimulados a trabalhar com a sua religião, na hora que estão doentes, eles usam menos analgésicos, têm menos internações. Então, isso tem um significado de tratamento, de melhora. Então, vamos trabalhar pensando na nossa cura física, lembrando sempre que ela está ligada à cura da alma. Alma essa que é um espírito encarnado. Que possamos ter um bom tratamento, que possamos pensar nas ligações nocivas que nós fazemos e começar a tirar esses vínculos. Esses vínculos só dependem de nós. E eu prometo que antes de ir embora, tiro os bonequinhos. Não, sim, pode deixar. Você faz uma palestra muito boa, mas a sua criação, sabe? É impressionante. Ontem de noite. É impressionante. Muito, muito impressionante.